Boa tarde, meu nome é Catsilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Hoje eu estarei gravando um vídeo também muito inspirador. O Espírito Santo de Deus Pai tocou no meu coração, incrível que pareça. Esta semana eu tinha me programado para gravar vídeos referentes aos meus estudos e Deus mudou os meus planos. Então, hoje eu estarei gravando um vídeo de bênção para abençoar, para assim ser profetizar e para quebrar maldições na vida de todos aqueles servos de Deus que têm um chamado, que têm uma vocação, que estão à frente de ministérios e principalmente líderes espirituais como pastores, sejam padres, sejam lideranças dentro das igrejas. Que Deus esteja nos orientando e nos abençoando. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, eu me coloco em vossa santa e bendita presença, ó Deus dos Hebreus, colocando a minha vida na vossa disposição, à disposição de Jesus Cristo de Nazaré, seu Filho, à disposição do Espírito Santo de vocês. Peço a remissão dos pecados de quem assistir este vídeo, que haja limpeza dos nossos corpos, alma, mente, espírito, que hajam as conexões cerebrais sendo abertas pelo Espírito Santo de vocês, tanto no meu cérebro, no meu sistema nervoso central, como de cada um que assistir este vídeo, que aconteçam as conexões do neurodesenvolvimento, neurocognitivas, corretas para que seja o Espírito Santo de vocês agindo, atuando, trazendo revelação da verdade, da justiça, do juízo e venha estar, e que vocês estejam assim nos alimentando e nos fortalecendo espiritualmente, quebrando todas as cadeias, todas as correntes, todos os grilhões que foram colocados em nossas vidas, aquilo que nos prende, que nos amarra e que prende e amarra o nosso chamado e os nossos ministérios. Assim também como sejam retirados todos os entraves, todas as barreiras que estão em nossos caminhos, que nos impedem de prosperarmos em todas as áreas do nosso viver. Repreendo tudo que foi colocado, tudo que foi feito, mandado, encomendado contra as nossas vidas, contra os nossos chamados, contra a nossa vocação, contra os ministérios que assim nos foram confiados por Jesus Cristo de Nazaré e pelo grande eu sou. Tudo esteja sendo destruído em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu quero compartilhar com vocês agora a leitura de Êxodo, capítulo 18, lá no Antigo Testamento, dos versículos do 13 ao 27, que aqui é o conselho de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, e eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10.
estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, mas as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Amém, glória a Deus e aleluia. Moisés ele retirou o povo de Israel do Egito. Deus assim preparou toda a vida de Moisés. Moisés já estava pré-determinado, pré-escolhido por Deus para ser o que nós cristãos aprendemos de ser a personificação de um futuro Jesus Cristo no Novo Testamento. Porque Moisés foi escolhido, nasceu com o propósito de libertar e resgatar o povo do Egito da escravidão. Jesus Cristo teve o seu propósito, todo o seu preparo por Deus e o seu planejamento para libertar o povo da escravidão do pecado, da escravidão e da perdição eterna. Então, enquanto no Antigo Testamento o povo estava preso, estava cativo, estava escravo, no Novo Testamento a escravidão era espiritual. Então, estávamos presos, algemados, estávamos escravizados pelo pecado e condenados à perdição eterna. Deus Pai preparou Moisés, tirou ele do seio da sua família, num período onde o faraó mandou matar todos os meninos, porque tinha uma profecia que dentre os meninos que iriam nascer, haveria um deles que seria o Salvador, o libertador do povo também. Mas até então, se não me falha a memória, que para não deixar, porque Moisés já estava predeterminado, o povo cresceu muito e o faraó ficou com medo que o povo assim como se rebelasse contra eles. E mandou matar todos os meninos que nasceram, mas só que já tinham, porque Deus Pai já tinha falado com Abraão, quando mandou ele sair da terra dele, que o povo que ele daria para ele, que ele seria um pai de uma grande nação, ainda passaria 400 anos como escravos no Egito, mas depois ele retiraria o povo de lá e estaria trazendo para a terra de Canaã, que mana leite e mel. Então já tinha esse propósito sobre a vida de Moisés, e o povo já sabia que haveria um libertador, que teria um libertador no meio do povo deles. E esse libertador foi Moisés. Então Deus preparou ele. Então Moisés ele foi criado como filho da princesa de Faraó. Ele foi criado para ser um faraó. O faraó era um rei. Então ele foi criado, ensinado, educado e preparado para liderar todo o povo do Egito. Só que Moisés sabia que ele não era egípcio. E ele matou um egípcio e fugiu. Quando ele fugiu, foi para o deserto, Deus preparou ele. Preparou ele para ser um grande líder, para libertar o povo de Israel, para liderar e governar o povo de Israel. Ele não deixou de ser um líder, não deixou de ser preparado para exercer o seu chamado de liderança, de governo e de rei, e ao mesmo tempo de juiz. Só que o que acontece? Deus prepara tudo do seu jeito, não do nosso jeito. As honras de Deus não são as honras do mundo. Lá no reino de Faraó, as honras que Moisés recebia eram questões que eram visíveis, materiais e autoridade também, material, um rei, um palácio, servos e servas, de tudo que um rei pode desfrutar na terra. E Deus, quando chamou, levou ele para o deserto, ele foi ser pastor de ovelhas, passou trabalho, passou necessidade, foi forjado e preparado para ser o líder de Israel, à maneira do Deus dos Hebreus. E depois que ele libertou o povo de Israel, o que aconteceu? O povo era enorme, e todo mundo sabe que onde tem pessoas existem conflitos, e os conflitos entre o povo cada vez aumentavam mais, porque eles estavam no deserto, eles começavam a reclamar de tudo, reclamavam que estavam sentindo falta da comida do Egito, reclamavam do sol, do frio, reclamavam de tudo. Então, a situação, esse tipo de situação era muito comum, e Moisés também estava já cansado. E Deus ainda delegou para ele a função de ele, assim também, ouvir todas as queixas do povo, todas as preocupações, todos os conflitos existentes entre eles, o Moisés deveria resolver. E de que ele deveria levar para Deus todas as questões do povo. Então, Moisés ainda, além de liderar, ainda estava sendo exercendo ali a função de líder espiritual, de sacerdote, de representante de Deus, porta-voz de Deus para um povo. Então, ele trazia a mensagem de Deus para o povo e levava as questões do povo a Deus.
aí Deus orientava ele para que ele, assim, transmitisse para o povo aquilo que o povo deveria fazer. Só que ele estava fazendo tudo isso sozinho com uma multidão. Quando o sogro dele viu tudo isso, que é a partir do versículo 14, aconselhou ele que ele dividisse o povo em grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10, e que ele colocasse um representante para cada um desses grupos. Aí esses representantes estariam ouvindo as queixas do povo e resolveriam entre eles as questões. Quando eles não conseguissem resolver, cada liderança deveria ir até Moisés e deveriam pedir orientação para Moisés, conversar com Moisés. Moisés estaria consultando Deus e estaria aconselhando o povo. Isto daí o que acontece? Dividiu-se as funções, dividiu-se o trabalho, e assim, quando delegou-se outros líderes, dividindo o povo, a carga para Moisés ficou mais leve. Moisés não se esgotou, e conseguiu fazer outras coisas, e o povo também não cansou, porque, como o sogro dele disse, que o povo ficava a manhã inteira em pé, ali, esperando um momento de conversar com Moisés sobre os seus conflitos. Então, o sogro de Moisés deu um conselho para ele muito sábio. Moisés ouviu e teve êxito ali nas funções dele, e conseguiu dividir ali o povo, e Deus assim abençoou. Então, até a maneira como o sogro dele falou, que ele escolhesse homens que tivessem espírito de liderança, que fossem honestos, que não tivessem problema, que não tivessem problema com a questão da cobiça, de se corromperem. Quando ele colocou aqui, é, o, aqui ele disse, escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como os líderes. Oriente-os quanto aos decretos e leis, e mostra homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho e desonesto. Então, seriam homens capazes, homens tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho e desonestos. Então, capazes com espírito de lideranças, tementes a Deus, porque tinham que serem muito tementes a Deus, servos fiéis, homens dignos de confiança, e que não fossem ambiciosos, gananciosos, por causa que o povo era muito grande e eles lidavam com muitas questões, até com questões de dinheiro, até porque eles tinham tudo que eles conquistaram dos povos que eles venceram. E depois de toda essa análise sobre a questão dessa parte das funções de Moisés, ele ali cansado, o sogro deu o conselho para que ele pudesse, sim, continuar o seu chamado, o seu ministério. O vídeo de hoje eu quero trazer essa palavra profética, essa palavra de quebra de maldições, esta palavra de ressignificado espiritual, enquanto nós cristãos com um chamado, uma missão e um propósito aqui na Terra. Todos nós, quando nos convertemos, nós temos este entendimento, sabemos que nós somos chamados para servir a Deus e servir ao próximo como a nós mesmos. E quando nós somos chamados para servir, Deus também nos dá funções específicas. Ele pode nos chamar para servir dentro do nosso lar, no nosso trabalho, pode nos chamar para servir dentro da obra, nos dando cargos, funções, pode nos chamar com um chamado para ir para um seminário e ali sermos o cristão ou a cristã, ser um pastor, ou ser uma pastora, ou ser um missionário, uma missionária. Então Deus chama, e todas essas funções, esses cargos estão dentro da obra de Deus Pai. Então tem ali os ministérios de crianças, de juniores, adolescentes, jovens, adultos, com homens, com mulheres, jovens senhoras, as jovens solteiras, jovens senhoras casadas, as mulheres da igreja, do grupo de união feminina, grupo de senhoras, grupo de ministério de oração, ministério com crianças, ministérios de famílias, de casais, ministério com pessoas idosas, tem ministérios ali de intercessão, tem igrejas hoje em dia que tem ministério com pessoas com deficiências, e então que abrindo esse espaço para a inclusão. Então, são vários os ministérios, e tem muitos pastores que, quando iniciam a sua caminhada ministerial, eles encontram-se dentro de uma igreja, ou numa igreja pequena, ou muitas vezes pode acontecer em igrejas grandes, onde eles estão mesmo com membros
eles estão sozinhos para trabalharem, para fazerem todas essas funções. Trabalho com o Ministério de Crianças, Adolescentes, Jovens, Juniores, adultos, com mulheres, famílias, crianças, Ministério de Intercessão, de Visitação, o ministério com pessoas com deficiência, se tem, ministério de louvor, ministério de coreografia, então, tem vários ministérios de assistencialismo, então, cada ministério tem que ter uma liderança, então o pastor recebe essa função, esse chamado de Deus Pai é preparado e instruído para ele exercer a liderança e à frente de todos esses ministérios. Ele é preparado num seminário. Aí ele vai para uma igreja, ele tem que delegar funções, ele tem que escolher entre a membresia líderes, o ministério deles para diácono, para quem será diácono. Então, tudo isso são ministérios. E ele tem que escolher entre a membresia ali líderes para estarem trabalhando e atuando com ele à frente desses ministérios. Então, ele é orientado por Deus para selecionar, escolher servos dele, de Deus Pai, dali de dentro da membresia, que sejam honrados, tementes a Deus, de confiança, que não decidem, que deem bom testemunho, que não tenham problema com bebida, que não tenham, que sejam irrepreensíveis, que tenham uma conduta irrepreensível. Então, ele tem que escolher, e é Deus, o Espírito Santo de Deus Pai, que orienta e aconselha e faz ali a seleção dessas pessoas que estarão à frente com ele no ministério dele, assim como aconteceu com Moisés, que escolheu líderes para estar ali à frente com ele na liderança do povo. E o pastor ali busca a orientação de Deus Pai, que esse é o procedimento correto. Na prática também, ele tem que pedir a orientação de Deus Pai, que o Espírito Santo de Deus Pai escolha, porque a obra não é do pastor, a obra não é do padre, a obra é de Deus Pai, então tem que ser o Espírito Santo de Deus Pai para conduzir tudo, e assim se manifestar nas pessoas e toda a equipe trabalhar em um só pensar, em um só sentir, em um só agir, com um só propósito e dentro de um só chamado e de uma só missão. E o que acontece? Há momentos que mesmo o pastor, o padre, a liderança, ou os líderes dentro dos seus ministérios, buscando a Deus, sendo tementes, sendo fiéis, parece que tudo se trava. Os trabalhos não crescem, e aí as pessoas que muitas vezes faziam parte dos grupos começam a desistir de frequentar os grupos, outros começam a saírem da igreja, começa o trabalho a declinar. Os poucos membros que vão ficando, que deveriam também até serem fiéis em dízimos e ofertas, começam a não querer mais dizimar nem ofertar. Então, tudo isso demonstra o quê? Falta de preparo, falta de fé. Muitas vezes poderá muitas vezes ser que a liderança subiu o ego à mente, e aí quando subiu o ego à mente, a pessoa deixou de ser movida pelo Espírito Santo de Deus Pai e passou a ser movida pelas suas ambições e pelos seus interesses. Poderá. Muitas coisas podem acontecer dentro de um ministério, dentro de uma igreja. Só que o que muitas vezes também pode acontecer? Muitas vezes, toda a equipe, junto com o pastor, pode estar passando por um período como passou o Jó, período de provação. Muitas vezes não é o pastor, o padre e nem a sua equipe que está agindo de forma errada. Eles estão passando por um período de provação de Jó. Eles estão passando por um período onde a fé deles está sendo provada. A fé, a confiança, a submissão de que eles estão dando o melhor, estão fazendo o impossível por amor a Deus e que eles estão pagando um preço. E esse preço vai passar por uma prova do tempo, da espera, da fé, da esperança e do amor e do fogo. Porque é Deus que trará o resultado. Quando Deus trouxer o resultado, Ele trará a vitória, como trouxe para Jó. Ele estará restituindo para esse pastor, para este padre, para esta equipe de liderados, 7 vezes mais do que tudo aquilo que eles perderam. Porque eles investiram tempo para estarem nos treinamentos, eles investiram tempo para estarem trabalhando, ajudando o pastor, eles investiram tempo que eles poderiam estar com as famílias deles para estarem abraçando o ministério pastoral ou o ministério do pároco da paróquia, porque a pessoa deixa a sua família e está junto com o chamado do pastor ou do padre. E ali dentro está se dedicando.
E quando a pessoa, que o trabalho não está crescendo por culpa do pastor, do padre, da equipe, Deus revela. Mas só que tem situações que não é por culpa, não é por pecado. É período de provação. E nesse período de provação, todos têm que estar em um só pensar, em um só sentir, em um só agir. Um agir de clamor, de intercessão, um agir de quebra de maldições, que tem que fazer em jejum, oração, vigília, tem que intercederem, tem que clamarem e tem que confiarem, determinarem, profetizarem sobre suas vidas e sobre os seus ministérios. Repreender a ação do diabo, a ação de Satanás, a ação dos espíritos das trevas, dos espíritos obsessores e opressores. Porque eu ensinei em um dos vídeos, alguns anos atrás, o diabo não vai querer atacar, nem o diabo, o Satanás, os principados do mal, das trevas, do inferno. Ele não vai querer atacar quem não é cristão, ele vai querer atacar os cristãos. E ele não vai usar para atacar os cristãos quem não é cristão. O diabo e Satanás, eles vão procurar, acima de tudo, para destruir um cristão, seja cristão protestante, um cristão católico, ele vai querer destruir utilizando as pessoas que ele ama, utilizando as pessoas que estão no meio do convívio dessa pessoa. Ele vai utilizar mãe, pai, irmãos, marido, filhos, sogro, sogra, sobrinho, sobrinha. Ele vai usar os irmãos da própria igreja. E quando eu digo isso, eu estou me referindo a todos os cristãos. Eu estou me referindo também a pastores e padres. Porque o pastor poderá não estar dando a brecha para o inimigo, mas um momento de fraqueza que a esposa dele ou um dos filhos dele deu a oportunidade, o inimigo entrou ali, deitou, rolou e sapateou. E aí poderá utilizar a esposa do pastor, os filhos dele, para irem contra o ministério dele. Porque tudo isto daí são artimanhas. O inimigo é bíblico, ele anda em derredor ao derredor de alguém procurando uma oportunidade para destruir a pessoa. E o inimigo não vai utilizar alguém que não possa prejudicar um cristão. Ele quer desestruturar as pessoas. Para desestruturar, ele vai utilizar pessoas que aquele cristão, que aquela cristã ama. Porque as pessoas que nós amamos têm influência, têm poder, autoridade e legalidade sobre nossas vidas, principalmente sobre a nossa estrutura mental, psíquica e emocional. Porque só quem nós amamos consegue fazer com que percamos, muitas vezes, o senso de direção no nosso dia a dia. E aí, durante o período de um chamado, aí o exercício de um ministério, de um cargo, o inimigo começa a trabalhar para que nós não estejamos no centro da vontade de Deus. Eu aprendi desde pequena que nós, enquanto cristãos, só conseguimos prosperar na nossa área da vida secular quando nós estamos trabalhando na obra de Deus Pai. Cristão que não trabalha na obra de Deus Pai não prospera. Cristão que não trabalha na igreja, não se dedica no trabalho do reino dos céus, não consegue prosperar na vida secular, não prospera no trabalho, não prospera na família, não prospera em seus relacionamentos. Porque quando é um cristão, igreja santa, consagrada, ungida e chamada para um ministério, ministério sacerdotal, ministério missionário, ministério pastoral, ministério específico dentro da obra do reino dos céus, enquanto cristão não se consagra e não trabalha no seu ministério, ele não prospera em nada, em nenhuma área da sua vida. E o inimigo sabe disso. E o inimigo vai tentar destruir todas as oportunidades que cada cristão tem de exercer o seu chamado e a sua vocação e o seu ministério. Porque a partir do momento que o cristão não exercer o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, que seria como uma profissão espiritual na terra, a vida dessa pessoa tranca. A vida desse cristão, dessa cristã, tranca de uma maneira que nada e nem ninguém consegue destrancar. Nada progride, nada vai para frente. Então, neste instante, em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré,
Eu declaro, eu determino, eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, assim como profetizei e profetizo sobre a minha vida. Se as nossas vidas estão trancadas, seja na área financeira, material, espiritual, familiar, relacional, profissional, intelectual, ministerial, sejam os cargos na igreja, se tudo está trancado, está indo ao contrário, é porque nós não estamos exercendo o nosso chamado de Deus Pai. O inimigo está sapateando, rodopiando em nossas vidas, em nosso chamado, em nossa vocação. E eu determino, eu profetizo nesse instante a quebra e a retirada do diabo e do Satanás e da sua legião de anjos que se levantam contra os servos ungidos, escolhidos e chamados por Deus Pai, para baterem em retirada das nossas vidas, da vida dos nossos cônjuges, filhos, filhas, dos nossos familiares, das nossas profissões, do nosso local de trabalho, da nossa igreja, onde nós estivermos, que quando nós entrarmos, o exército de Deus Pai entre à nossa frente, junto com o arcanjo Miguel. Eu determino, eu profetizo que a quebra das maldições, se fizeram trabalho, se fizeram orações contrárias, se levantaram no meio do povo de Deus, porque o inimigo utiliza aqueles que estão no meio, com orações contrárias, com ocultismo, gnosticismo, com magia negra, magia branca, com macumbaria, feitiçarias, com orações e com invocações satânicas e diabólicas, contra a sua vida, meu irmão, contra a minha vida, contra o nosso chamado, contra o nosso ministério, em nome santo de Jesus Cristo. Não eu, mas a autoridade do Espírito Santo de Jesus Cristo de Nazaré, porque eu sinto o poder de Deus em mim a cada instante e tenho autoridade para destruir e quebrar todas essas maldições, para destravar a vida espiritual, não só a minha, mas de quem assistir esse vídeo com fé. Quebrar todos os trabalhos que foram entregues, seja em cemitérios, entradas e saídas de cidades, em esquinas, encruzilhadas, em bocas de caveiras, de sapo. Não importa o tipo de trabalho que fizeram contra você, meu irmão, contra você, pastor ou padre, líderes espirituais dentro de uma igreja. Em nome santo de Jesus Cristo, o seu ministério será destravado. E Deus usará você tremendamente. E eu não estou me referindo de ganhos de bens materiais na terra. Porque quem é cristão, quem é cristã, quem é católico e católica, sabe que a nossa herança é no reino dos céus. Mas nós temos a função e a missão de ganharmos almas para Jesus Cristo, de pregarmos o evangelho a toda criatura e de ver essas almas entrando para o reino dos céus. Porque Deus não quer saber quanto você tem na conta bancária, se você tem carro, se você caminha, vai para o culto a pé. Deus está querendo saber o que você está fazendo com o seu chamado, com a sua vocação. Por quantas vidas você dobra o seu joelho e clama pela salvação. Deus está querendo saber e vai cobrar isso de você. O que você fez enquanto um servo e uma serva dele. E nós só conseguiremos vencer na vida se nós estivermos cumprindo com o nosso chamado e a nossa missão. E o inimigo não estará nos dando tudo, nos tratando com facilidade. Ele estará colocando empecilhos para que nós não sejamos sal da terra e luz deste mundo. Para que nós não sejamos cristãos. Cristãos não importa se protestantes ou católicos, mas fiéis e verdadeiros. Ele não vai querer que nós sejamos luz onde nós devemos ser, dentro dos nossos lares. A obrigação de todo cristão e de toda cristã, acima de tudo, é ser igreja viva, dentro do seu lar, junto com seu marido, esposa, filhos e filhas, pais, e aonde é mais difícil. Se você está com sua vida trancada e o seu ministério, creia, confie, profetize, declare, fale em voz alta dentro do seu lar, a caminho do seu trabalho, na igreja. Eu determino a quebra de todas as maldições que travaram a minha vida. Para que o nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder, e o seu sangue derramado na cruz do Calvário, abra a sua vida, limpe os seus caminhos, ele traga a bênção, o sucesso, a prosperidade espiritual. Lhe traga a unção da presença dele, lhe trazendo a vitória nas áreas da sua vida que estão trancadas,
e estão travadas. Isto é fortíssimo, irmãos. Só quem tem um chamado para uma função específica de Deus Pai, que não está exercendo, sabe disso, e se não sabe, ficará sabendo que a sua vida não poderá progredir enquanto a pessoa não estiver fazendo a vontade de Deus Pai. Não importa o que o mundo inteiro, nossa direita e a nossa esquerda faça. Não importa se eles dão piruetas e cai tudo do céu para eles. Se eles piscarem os olhos, eles já estejam prosperando. Isso nós não temos nada a ver com eles, porque eles não têm o mesmo chamado que nós. Agora, quem tem um chamado específico para o serviço do reino dos céus é diferente, porque se a pessoa não estiver no centro desse chamado e fazendo a vontade de Deus, a pessoa não vai prosperar. E o inimigo vai tentar impedir você de estar numa igreja, impedir você de orar, se é católico de rezar, se impedir você de fazer obras de caridade, de trabalhar para Deus Pai. Vai tentar impedir que você não consiga exercer o seu chamado, a sua função, para que você não se desenvolva. E quando você não se desenvolver, tudo na sua vida também estará trancando. Então, isto é sério. Creia, confie e determine que, em nome santo de Jesus Cristo, todos os ministérios aos quais Deus confiou em suas mãos, que você iniciou e que foi trancado por alguém, que o inimigo utilizou para trancar, para tirar você da vontade de Deus Pai e tirar dos caminhos do reino dos céus, eu determino a destruição e a quebra. E determine e profetizo em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Uma nova história Deus tem para você, um novo ministério, novos cargos, novas funções, prosperidade. As comportas do céu se abrirão e virão chuvas de bênção sobre sua vida. As espirituais, porque as materiais Deus estará concedendo a partir do momento que você se colocar à presença e aos pés de Jesus Cristo, deixando-se ser um instrumento de fé, de bênção, de paz e de luz. Mas entregue-se, confie e clame, porque não será fácil. Não será fácil, mas não é impossível. Vamos orar, agradecer, porque só em Jesus Cristo de Nazaré nós somos mais do que vencedores. Amado e bondoso Deus, eu me coloco em vossa santa e bendita presença nesse instante, ó Deus dos Hebreus, para agradecer pela vossa mensagem, pela vossa palavra, minha alma, meu espírito, mente e coração, e de quem assistir este vídeo com fé. A obra e o poder e a autoridade vêm de ti, em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus dos Hebreus. E eu creio, eu determino, eu profetizo, eu declaro a quebra, a destruição do diabo e do Satanás. Eu creio que Jesus Cristo pisou e sempre pisará a cabeça da serpente. O mal não prosperará em nosso caminho. Maior é o que está em nós do que aquele que governa o mundo. E todos nós que fomos chamados com um propósito, com uma missão, estaremos cumprindo esse propósito, estaremos vivendo esse propósito, estaremos trabalhando, sendo servos de Jesus Cristo. Teremos os nossos ministérios, os nossos cargos, funções restituídos. Estaremos sendo sal da terra e luz deste mundo, principalmente dentro dos nossos lares. Seremos líderes dentro dos nossos lares. Seremos instrumentos de bênção, de paz e de luz, porque é assim que Deus Pai determina. E Ele estará exercendo o seu poder e a sua autoridade através das nossas vidas. E não porque somos merecedores, mas porque estamos nos colocando como servos, obedientes e fiéis, para que o seu propósito se cumpra em nós. Nesse instante eu peço a quebra do nosso orgulho, que seja retirado das nossas vidas todo o nosso ego, que estejamos nos esvaziando de nós mesmos e dos nossos conhecimentos, para que Deus nos lapide e nos transforme como fez com Moisés. Moisés foi preparado e instruído para ser um rei. E Deus levou ele para o deserto e lá no deserto transformou ele em nada, através do trabalho de pastor de ovelhas, ele pudesse se tornar um líder segundo o coração de Deus Pai. E que nós estejamos sendo assim, moldados, forjados pelo grande eu sou, e tendo certeza que é o poder dele que cresce e que se manifesta em nós, e que o nosso conhecimento, que a nossa autoridade não é nada,
porque nada que somos e nada do que conquistarmos na terra tem importância diante de Deus, porque tudo vem dele. Mas que venhamos sermos instrumentos de paz, de bênção, de luz, que venhamos sermos instrumentos para sermos porta-vozes do Espírito Santo do grande eu sou e de Jesus Cristo de Nazaré. Que as nossas vidas, sonhos, as nossas famílias, tudo esteja sendo restituído e que venhamos sermos mais do que vencedores para a glória de Deus Pai. Vencedores resilientes na fé, na esperança e no amor. Em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, é o que eu oro, agradeço e peço e determino e profetizo sobre a minha vida e sobre a vida de quem assistir este vídeo. Amém, Senhor Jesus Cristo, grande El Shaddai. Amém, glória a Deus e aleluia.